mais uma vez muito bem-vindo ao programa Vamos Falar de Saúde. Estamos em pleno inverno e as doenças típicas desta estação, como sejam as constipações e as gripes, têm nesta altura a sua maior prevalência. Isto a par da Covid-19 e todas as outras doenças que também, infelizmente, existem e que são, também nesta altura, agravadas. A estas vicissitudes, nem as crianças estão imunes. Por isso, hoje o nosso tema é a imunidade da criança. Este é o nosso tema e, como habitual, nós temos um convidado que hoje será a doutora Sónia Garcês. Ela é médica pediatra e trabalha no Serviço de Neonatologia e Gastroenterologia Infantil do Hospital de Beja. Doutora Sónia, bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, bom dia a todos. Ok, então nós vamos conversar um pouco, Sónia, e bem, se vamos falar de imunidade, vamos começar pelo início. O que é imunidade? Bem, eu gosto muito de comparar o sistema imune a um exército. E para os pais que nos estão a ouvir e para as crianças também que nos possam estar a ouvir, aqueles meninos que gostam de ouvir, de ver aqueles desenhos animados do corpo humano, nesses desenhos animados nós vemos que o sistema imune é comparado a um exército. E então temos umas célulazinhas que percorrem os vários vasos sanguíneos do nosso corpo e que são os soldados. E então o que é o sistema imune? É todo aquele conjunto de órgãos, de tecidos e de células que têm como função principal proteger-nos das várias infecções dos vírus, dos parasitas, das bactérias. E realmente podemos fazer essa analogia a um exército, que é o que nós temos no nosso organismo, são os soldados, equipam-se de várias armas para nos protegerem das várias infecções, dos vários vírus e bactérias que nós possamos contrair. Muito bem, obrigado por esta explicação que todos, até mesmo as crianças, conseguem compreender, não é, Sónia? Sim. Agora, no que é que o sistema imunitário das crianças é diferente do sistema imunitário dos adultos, por exemplo? É assim, uma criança quando nasce, o sistema imune dela é um sistema imune bastante imaturo. Só fica completamente desenvolvido mais ou menos aos 7, 8 anos de idade. E podemos ver que quando o recém-nascido nasce, nós podemos comparar esse sistema imune a um papel que está em branco. E quando a criança nasce, passa pelo canal de parto, aí começamos a escrever os primeiros contactos com os antigénios que estão nesse canal de parto da mãe, que vão estimular a produção de armas que o sistema imune vai adquirir para poder combater as várias infecções para poder combater os vários vírus e bactérias que vai entrar em contacto. E assim, realmente o sistema imune da criança é imaturo. Daí nós vemos que as crianças nos primeiros anos de vida normalmente têm várias infecções, como otites, amigdalites, algumas pneumonias, infecções urinárias, porque tem realmente o sistema imune imaturo, que se vai amadurecendo à medida que a criança vai crescendo. Ok, mas apesar deste sistema mais imaturo, o certo é que neste contexto de pandemia da Covid, as crianças parecem mais protegidas ou menos afetadas pela doença grave da Covid do que os mais velhos. Por que é que isso se dá? Como é que podemos entender esse paradoxo, não é? Sim, é verdade. Nós nos adultos estamos sempre a ser bombardeados pelas notícias na televisão que temos vários adultos, principalmente os mais idosos, que estão continuamente, quando são infectados pelo SARS-CoV-2, a morrerem. E realmente no adulto nós vemos infecção pelo SARS-CoV-2 desde uma doença, podem também estar assintomáticos, mas podem ter uma doença, desde uma doença ligeira a uma doença grave que pode realmente levar à morte. Nós nas crianças não ouvimos tanto falar, apesar de nós também termos crianças que infelizmente neste momento temos várias crianças que estão internadas em cuidados intensivos do nosso país e que estão ventiladas, mas realmente são em menor número comparado com os adultos. Existem várias explicações para isso acontecer. Ainda há pouco tempo foi publicado um artigo no Lancet que tentou explicar porque é que o sistema imune da criança parece ser mais robusto do que o sistema imune do adulto, e acredita-se que esse sistema imune da criança é um sistema imune que realmente está
adaptado a um invasor, a um vírus novo, enquanto que o sistema imune do adulto digamos, já está mais, não posso dizer a palavra envelhecido, mas já não se adapta tanto a uma infecção nova. Enquanto que, por outro lado, temos um sistema imune na criança que, quando reage a um invasor novo, neste caso, por exemplo, SARS-CoV-2, produz muita interleucina 10, e esta interleucina 10 tem a capacidade de minimizar, diminuir aquele excesso de uma reação inflamatória, que no caso do SARS-CoV-2 vemos uma reação inflamatória exagerada a nível pulmonar. E então, na criança nós vemos um sistema imune que é apto para uma infecção inicial, uma infecção nova, e que também, por outro lado, protege contra uma reação bastante exagerada, que é aquilo que nós não vemos no adulto. E depois também no idoso, por exemplo, já temos vários outros fatores que podem agravar uma boa função desse sistema imune, como por exemplo uma malnutrição, uma imunossupressão e várias comorbilidades que o adulto e o idoso têm, que também vão diminuir a função ou fragilizar a função desse sistema imune. E tudo isso vai fazer com que realmente as nossas crianças tenham esse sistema imune mais robusto, mais forte, que por um lado está adaptado a uma infecção nova e que, por outro lado, também protege contra uma inflamação exagerada a nível pulmonar. Bem, então, não sei se compreendi bem, os adultos podem ter um sistema mais maduro, mas também um pouco mais cansado, não é? Mais ou menos. Se pudéssemos resumir assim de uma maneira simples. Agora, voltamos às crianças, que é o tema do nosso programa. De facto, estamos no inverno, as crianças têm estas fragilidades, como todos. O que é que podemos então fazer? O que é que os pais podem fazer para favorecer uma imunidade maior nos seus filhos, numa altura tão de grande vulnerabilidade como esta do inverno? Assim, para nós falarmos então de como é que podemos fortalecer esse sistema imune das nossas crianças, então eu vou tentar abordar este tema desde o início. Quando uma mãe pensa em ficar grávida, aí já é importante que aquele microambiente onde a criança vai ser concebida, vai crescer, vai desenvolver antes de nascer, seja já um microambiente bastante adaptado e saudável para o crescimento, para o desenvolvimento daquele novo ser vivo que está dentro do útero da mãe. Depois, quando nós vamos escolher o parto, se vamos escolher um parto via vaginal ou um parto por cesariana, esta também é uma decisão muito importante para as futuras mães. Agora que estamos a falar muito da imunidade, como é que queremos fortalecer a imunidade dos nossos filhos, então um bebê que nasce por um parto vaginal está mais do que provado que este caminho, esta viagem que vai fazer através do canal de parto, da vagina da mãe, vai estimular, fortalecer o sistema imune da criança, porque a criança entra logo em contacto com uma microflora que existe a nível do canal de parto, que vai estimular o seu sistema imune, enquanto que aquelas crianças que nascem por uma cesariana já é um sistema muito mais estéril e então esse sistema imune fica mais imaturo e fica ainda mais, ou seja, desenvolve-se um bocadinho mais tarde. Depois, o primeiro alimento que nós damos aos nossos filhos, aí também é uma decisão bastante importante que nós, como pais, temos que tomar, se vamos optar por um leite materno ou por um leite de forma. Está também provado que aqueles bebés que fazem uma alimentação, um leite materno exclusivo, principalmente nos 6 primeiros meses de vida, têm um sistema imune muito mais fortalecido, porque como eu disse anteriormente, esse sistema imune da criança, como é um sistema imune imaturo, vai depender fundamentalmente nesses primeiros meses de vida da criança dos anticorpos que a mãe forneceu in utero ao bebê e fornece através do leite materno, enquanto que o leite de fórmula não tem esses anticorpos, essas substâncias ativas, os probióticos que tanto falamos agora, e tem, mas em menor quantidade, como tem o leite materno. E é interessante que aquele primeiro leite
leite que a mãe está a fornecer ao bebê, que se chama-se colostro, que é um leite transparente, que às vezes as mães ficam na dúvida se é um leite bom e as mães começam a dizer, o meu leitinho não é bom, é um leite fraco, e esse leite que é o colostro, que é aquele leite que as mães fornecem aos filhos nos primeiros dias de vida, é um leite que está rico em imunoglobulina A, que também vai ainda fortalecer mais o sistema imune daquele recém-ser, acabadinho de nascer, que precisa de toda a proteção para se proteger das várias infecções. E depois, quando as crianças começam a crescer, a preocupação principal que realmente os pais têm é quais são os alimentos essenciais que nós vamos dar aos nossos filhos. Sónia, antes de continuares, eu só queria sublinhar aquilo que acabaste de dizer. É incrível como o que é mais natural, o plano original é aquilo que mais favorece a imunidade da criança, ou seja, o parto natural, a amamentação, foi a forma como Deus criou tudo, não é? É verdade que é bom que existam alternativas quando elas se mostram absolutamente necessárias, não é? Mas sem dúvida que aquilo que Deus criou, a forma original, é aquela que mais favorece a criança e a mãe, neste caso também, não é? É verdade. Okay. Mas depois da amamentação é preciso continuar a pensar em imunidade através da alimentação, não é? Claro. E é interessante, ainda só voltando atrás, que este leite materno está provado que realmente vai proteger os nossos filhos contra infecções como as otites, as amigdalites, as pneumonias, até infecções urinárias e até do síndrome de morte súbita do lactente. Portanto, e só tem vantagens tanto para a mãe como para o bebê fornecer este leite materno, mas realmente quando é impossível, também não queremos que os nossos filhos fiquem desnutridos e com problemas graves porque não se conseguem alimentar e temos realmente leites de fórmula. E à medida depois que a criança cresce, os pais preocupam-se com o que é que vão dar, e é realmente uma das preocupações principais que os pais têm, é fornecerem alimentos os mais ricos, os mais completos aos filhos. E assim, dentro da natureza, dentro dos alimentos que nós damos aos nossos filhos, existem várias substâncias que realmente têm uma principal função, que é estimular o sistema imune. E aí temos as vitaminas. Dentro delas temos a vitamina C, por exemplo, e os carotenoides que existem nas laranjas. Nesta época do ano temos imensas laranjas, imensos citrinos, que têm como função estimular esse exército do nosso corpo. E dentro desse exército, as principais células, digamos assim, os principais soldados que vão combater os vírus, temos, por exemplo, os linfócitos T, os linfócitos B e as células NK, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, que são os natural killers, e que são as principais células, os principais soldados que vão combater os vírus, e nesta altura do ano vamos nos focar mais realmente nos vírus, principalmente o influenza e também o SARS-CoV-2. E então temos as vitaminas, como estava a dizer anteriormente, temos a vitamina C, depois temos a vitamina D, que também é bastante importante, e é interessante que esta vitamina D, que como também já se falou em um ou dois domingos anteriores no mesmo programa, que a vitamina D é essencial, não é uma vitamina, mas sim uma hormona, que tem uma função importantíssima na estimulação do sistema imune da criança, porque vai fazer com que haja produção de pequenos peptídeos a nível dos soldados, que depois vão ter uma função bastante importante a nível do epitélio pulmonar para diminuir também a infecção e a inflamação. E é interessante que eu trabalho no Alentejo e estou a viver no Alentejo, e muitos pais dizem, mas vitamina D, os nossos filhos brincam tanto tempo no exterior, temos sol no Alentejo durante uma grande parte do tempo, hoje por acaso está um dia encoberto e tem estado a chover, mas temos um grande período do ano com uma grande exposição, com muita quantidade de sol, e as crianças estão expostas em maior quantidade ao sol. Mas a experiência que eu tenho tido, e quando tenho miúdos que na consulta de gastro, por exemplo, tenho que colher sangue, colho sempre os níveis de vitamina D, e poderia dizer que mais ou menos 99% das crianças têm níveis abaixo dos níveis ideais da vitamina D. Portanto, mesmo vivendo num local com bastante sol ao longo de todo o ano, continuamos a ter déficits de vitamina D. Daí, Sónia, seria melhor então suplementar, é recomendado? Daí seria melhor suplementar. Todo o ano ou sobretudo agora no inverno? É assim, aquilo que eu na minha prática clínica tenho estado a fazer é
de setembro, mais ou menos, quando os miúdos começam já na escola, eu começo logo a suplementá-los. Houve também um estudo feito no Porto com os adolescentes, e vários adolescentes também têm déficit de vitamina D, foi feito estudo no Porto, mas acredito que seja a nível nacional, e também os dados demonstram que mais ou menos 50% da população mundial, tanto na América, nos Estados Unidos e Canadá, como na Europa, tem déficit de vitamina D. Portanto, aquilo que eu opto na minha prática clínica é, em primeiro lugar, o recém-nascido, quando nasce mais ou menos ao 15º dia de vida, começa logo a suplementar com vitamina D, são as recomendações de todas as academias pediátricas. Mas na criança, a partir de 1 ano, os pais têm o hábito de simplesmente esquecerem-se daquela gotinha da vitamina D. E então aquilo que eu reforço sempre é darmos até 1 ano e meio, 2 anos, dependendo de quando a criança faz anos, até o início da primavera, início do verão, porque realmente no verão normalmente os miúdos vão à praia, e também para os pais, eu sei que os pais esquecem-se, e então para eles terem ali uma folgazinha no verão, eu libertos daquele trabalho de darem sempre a gotinha de vitamina D no verão, apesar de também nós sabemos que os miúdos, quando vão à praia, utilizam protetores solares, quando vão ao parque estão com o chapéu, com os óculos de sol, com a t-shirt, e se for um sítio com um bocadinho de frio ainda com um casaquinho, portanto também não estão a produzir muita vitamina D. Mas pronto, no verão, pico do verão, eu deixo-os não dar vitamina D nas crianças grandes. No bebê temos sempre que dar até 1 ano de vida. E depois em setembro eu opto a todas as crianças começarmos novamente com a vitamina D, e agora na consulta, quando os pais perguntam então o que é que podemos fazer para estimular o sistema imune da criança, eu digo-lhes sempre, vamos dar a vitamina D aos nossos filhos, que é essencial. E depois, ainda continuando um bocadinho sobre a nutrição, é interessante que, por exemplo, as gorduras, aquelas gorduras hidrogenadas que nós encontramos nas batatas fritas, nos vários fritos que nós fazemos em casa, nas margarinas, nos doces de confeitaria, vão reduzir a função dessas células, desses nossos soldados que têm como função combater as infecções. E é interessante que quando nós reduzimos apenas 5% da ingestão de gorduras no total das calorias de um dia, já estamos a estimular o nosso sistema imune, e basta só reduzirmos 5%. Mas depois existem as gorduras boas, como nós já ouvimos falar muito sobre os ácidos gordos essenciais, e nós temos, por exemplo, o ácido alfa-linoleico, que é o ômega 3 que encontramos nas oleaginosas, como as nozes, as amêndoas, que tem uma função também que é estimular esse sistema imune. Depois temos também, por exemplo, a vitamina B12, que também é muito importante na produção dos linfócitos, que são os tais soldados que nós falamos, e assim nós vemos que existem muitos fitonutrientes que nós encontramos também nas frutas, nos vegetais, que têm a principal função de estimular esse sistema imune. E também está aprovado que uma criança que tem uma alimentação vegetariana que tem um sistema imune também mais fortalecido, porque vai buscar imensos fitonutrientes às frutas, aos vegetais. E é interessante, algo que eu também li nessa investigação que eu fiz por causa do sistema imune, que fala-se muito das fibras. E eu acho interessante como os pais minimizam a importância das leguminosas, como o feijão, o grão, as favas, as ervilhas, e essas leguminosas, essas fibras, muitas solúveis, são fibras que vão alterar, e é interessante nós referirmos isso, vão alterar a personalidade ou o caráter, digamos assim, desses nossos soldados. Ou seja, um soldado que pode ser um soldado mais colérico, digamos assim, que ataca logo um vírus e que até pode atacá-lo de uma maneira mais agressiva, provocando uma reação inflamatória mais exagerada. Nós ingerirmos mais fibras solúveis, que encontramos, por exemplo, no arroz integral, na massa integral, nas leguminosas, que são tão essenciais, vamos fazer com que esses nossos soldados realmente combatam as infecções, mas de uma maneira mais moderada, que não vai provocar uma lesão, depois de eliminar o vírus, uma lesão grave a nível dos órgãos-alvo onde está localizada aquela infecção. Depois temos também o zinco, que fala-se muito do zinco, e realmente o zinco é um mineral bastante importante na estimulação do sistema imune, e nós podemos encontrar o zinco, por exemplo, nas oleaginosas novamente, e nas sementes, que também são fontes bastante importantes para fortalecer o nosso sistema imune. E
focando-nos novamente ainda na alimentação da criança, algo que eu acho bastante importante, e nós vemos que os pais preocupam-se muito com a alimentação da criança, mas às vezes não nos preocupamos tanto que os nossos filhos comam de vez em quando uma bebida gasificada, uma Coca-Cola, umas batatas, um McDonald's, um gelado, e uns doces, uns chocolates, umas gomas e assim sucessivamente. E é interessante que existem vários estudos que demonstram, está mais do que provado, que quando as crianças comem excesso de açúcar, esse excesso de açúcar vai diminuir a quantidade de linfócitos e de células NK a nível do nosso organismo. E é interessante que apenas após o consumo de uma lata de Coca-Cola, que tem mais ou menos 12 colheres, que corresponde a mais ou menos 12 colheres de chá de açúcar, os nossos linfócitos ficam reduzidos em 60% nos 30 minutos logo após a criança ter bebido aquela lata de Coca-Cola. E depois, dentro ainda da parte da nutrição, os meus nutrientes, digamos assim, que eu sou bastante fã e que gosto para estimularem o sistema imune da criança e do adulto, está no alho, na cebola, no gengibre e na curcuma. Esses 4 alimentos têm fitonutrientes com ações bastante importantes, tanto como têm uma atividade bastante importante, como antibacteriana, antifúngica, antivírica e até mesmo anticancerígena. E um chá simples que nós podemos dar às nossas crianças, então um xarope, que os pais estão sempre a pedir, um xarope para tosse, um xarope para o ranho, um xarope simples que nós podemos fazer em casa, é simplesmente pegar uma cebola, picar a cebola, picar o alho, pôr um bocadinho de gengibre, ou até mesmo um bocadinho de um tubérculo de curcuma, acrescentar sumo de limão, muito rico em vitamina C, adoçar com mel, porque tem que estar um bocadinho doce, senão os nossos meninos não vão conseguir tomar, e durante o dia, quando as crianças começam a ficar com uma tosse, com uma ranhoca, então podemos lhe dando esse xarope caseiro e é bastante eficaz, ou até mesmo quando eles começam com aquela dor de garganta, fazermos um chá com cebola, com curcuma, um bocadinho de gengibre e limão, e também vai ajudar a aliviar a garganta. E algo também que nós temos, e aqui no Alentejo utiliza-se muito, que é, por exemplo, os coentros, a salsa, e utiliza-se a nível do nosso país todo, as ervas aromáticas como o manjericão, o alecrim, e é interessante que têm propriedades também antivíricas bastante fortes e bastante potentes. E uma maneira simples de nós darmos aos nossos meninos, por exemplo, bastante salsa e coentros, é, por exemplo, fazermos um pesto de salsa com nozes, podemos barrar o pão ou então simplesmente rechear uma focaccia com este pesto, e assim é uma maneira indireta, sem dizermos, isto é um medicamento, de nós fornecermos bastantes antioxidantes, fitonutrientes com propriedades antivíricas importantes nesta altura do ano que estamos a viver. Seja o alimento o teu medicamento, não é, Sónia? Verdade. Sem esquecer do alho, da cebola, curcuma e do gengibre, os 4 Sim. poderosos, não é? É verdade. Mas, Sónia, além do alimento, da alimentação, da nutrição, será que, por exemplo, as crianças brincarem, exercício físico, também isso tem a sua influência no sistema imunitário delas? Tem. Essa também é um dos meus tópicos favoritos, porque vemos agora que os nossos miúdos, agora ainda por cima com este confinamento, eu tenho visto imensas crianças que passam o dia em frente de uma televisão a jogarem PlayStation e infelizmente não têm tempo para jogar, para brincar, ainda por cima aquelas atividades extracurriculares que as crianças estavam habituadas a praticar, o futebol, o hóquei, basquete, a natação e assim sucessivamente, e agora ficaram proibidas, digamos assim, de praticar devido à pandemia que estamos a viver. E então muitos dos nossos meninos estão fechados em casas, apartamentos e não têm tempo para brincar. E uma das mensagens que eu gostaria de deixar aos pais é que quando estiver bom tempo, realmente levem os filhos para sítios que realmente não necessitem de estar, que não sejam bastante
com bastante, uma densidade populacional mais elevada, sítios com poucas pessoas, no campo, espaços livres, onde eles possam estar isolados, mas que eles possam andar de uma bicicleta, fazer um jogging com os pais, jogarem apanhada, por exemplo, ou toque e congela, ou outro tipo de jogos, brincarem com os miúdos, porque eles precisam. E é interessante que foram feitos estudos, e foi feito um estudo em Hong Kong, que quando uma criança ou até mesmo um adulto pratica exercício físico de uma forma regular, tem um menor risco de ter complicações da gripe, por exemplo, 5 a 8 vezes maiores do que uma criança que nunca pratica exercício físico. E realmente está mais provado que o exercício físico, o brincar livre, a criança brincar simplesmente com outras crianças ao ar livre, vai realmente estimular esse sistema imune e lentificar aquele processo de envelhecimento também do sistema imune. Portanto, é essencial que os nossos miúdos, que as nossas crianças brinquem ao ar livre e não estejam o tempo todo fechados em casa, porque vai realmente estimular o sistema imune dos nossos meninos. Então a mensagem para as crianças é: brinquem pela vossa saúde, qualquer coisa assim, não é? É verdade. Mas o stress também, mesmo as crianças já têm as suas dificuldades com o stress, não é? Que afeta tanto os adultos. Também isto tem um papel na questão da imunidade das crianças, Sónia? Tem. É interessante que nós normalmente na idade adulta, na idade dos adolescentes, vemos adolescentes com crises de ansiedade, já com depressões, com problemas emocionais graves e psicológicos também graves, mas com esta pandemia já temos visto, ainda há pouco tempo vi uma criança que tinha mais ou menos 7, 8 anos, com uma crise de ansiedade porque estava em pânico por causa do Covid. E então uma mensagem que também nós podemos deixar aos nossos pais é que não é necessário que os miúdos vejam as notícias todos os dias, quantos casos de Covid-19 é que houve, quantas mortes é que houve. Isso provoca um stress emocional bastante grave nas nossas crianças. E se elas não tiverem uma boa capacidade para dar a volta a esse stress, dos pais explicarem, dos pais também não estarem ansiosos com este problema todo que estamos a viver, isso realmente está provado que vai diminuir também a eficácia e o número dos linfócitos B, dos linfócitos T e das células NK. É importante que os miúdos, o stress num nível saudável também é bom, porque também estimula o nosso sistema imune, mas quando em exagero tem o outro lado da moeda, que é inibir também esse sistema imune. Portanto, é essencial que as nossas crianças saibam lidar com este stress, mas que não vivam continuamente a serem bombardeadas com as notícias, com o problema que estamos a viver. Eu vejo crianças que vão à consulta e que entram em pânico só de terem que se sentar numa cadeira, terem que se deitar para eu as examinar, porque estão em pânico que vão, só pelo facto de ir a uma consulta, vão contrair o SARS-CoV-2. Portanto, é essencial que os pais saibam lidar com este problema e não transmitirem tanto stress, tanta ansiedade às crianças, porque realmente isto está provado, também vai diminuir a eficácia do seu sistema imune. Então, os pais também, além de ensinar e educar as crianças a terem todo o cuidado que é necessário e adequado para esta altura, mas também precisam transmitir tranquilidade e paz aos seus filhos, porque isto também tem a ver com a sua imunidade, correto? Correto. Sónia, muito, muito obrigado. Eu penso que todos os pais e todos os espectadores, ouvintes que nos acompanharam hoje, certamente que ficaram muito enriquecidos. Muito obrigado por despender do seu tempo para estar connosco e assim ajudar a todos aqueles que seguiram este programa. Espero poder ter-te num próximo programa, brevemente. E até lá, muito obrigado por mais esta presença e participação aqui. Tá, muito obrigado. Espero que os pais consigam fortalecer o sistema imune dos meninos para não terem tantas infecções neste período do inverno. Ok. E para si que nos acompanhou mais uma vez aqui na RCS e também na Novo Tempo Portugal, o nosso muito obrigado mais uma vez.
e deixamos aqui os nossos contactos para o caso de querer entrar em contacto connosco, colocar a sua pergunta, fazer alguma sugestão sobre algum tema que gostava que fosse tratado aqui neste programa. Na medida do possível, tentaremos fazê-lo. Portanto, anote 933-93-9291 e programas@novotempo.pt. Pode deixar a sua mensagem, entre em contacto connosco. Bem, tudo dito por hoje. Foi, mais uma vez, lhe digo, um prazer poder estar aqui consigo e esperamos vê-lo já em breve na próxima emissão deste programa. E até lá, tenha saúde, um grande bem-aja e até breve.